Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na nossa segunda videoaula. Na aula anterior, nós vimos os conceitos mais básicos, entendemos a questão da anatomia e fisiologia, o que é uma seringa, as suas particularidades e as agulhas especificamente. Então, é importante que você que não viu o vídeo anterior, antes de assistir esse vídeo, assista ao vídeo anterior. Então, nessa aula agora, nós vamos estar vendo as aplicações de medicamentos subcutâneos. Então, agora vamos falar das vias de administração, especificamente a subcutânea. Lembrando que a aplicação subcutânea, ela é na terceira camada da pele, ou no tecido subcutâneo, ou no tecido adiposo. Nada mais é do que a aplicação na gordurinha, na parte do tecido gorduroso que nós temos. Então, em relação ao conceito, o que é esse conceito? Que eu já expliquei, Já comecei explicando isso. Eu estou fazendo um conceito relacionado a uma literatura de enfermagem, a brasileira de enfermagem de 2005, que fala que a aplicação de injeções subcutâneas estão relacionadas à administração de medicamentos no tecido conjuntivo da pessoa, ou seja, abaixo da derme. Então, nada mais é do que você aplicar uma substância química, seja ele um imunobiológico, seja ele um medicamento, na via subcutânea. Então, isso é uma administração subcutânea. E para usar esse procedimento, como a gente falou na aula anterior, quem for lá assistir, viu que nós usamos um baixo volume. E por que seringa de 1 ml? Por que seringa de 0,5? Que aqui está mostrando, então, o volume dessa seringa. Você não vai aplicar, ou dificilmente irá aplicar, uma injeção subcutânea com um volume maior do que 1 ml. Isso pode ocorrer em determinadas situações mais específicas, mas de um modo geral, para a prática do modo geral, ela é ou de 1 ml ou de 0,5 ml. Então essa seringa, ela vem graduada. Por que ela vem graduada? Ela veio graduada porque ele é muito usado para insulina em pacientes diabéticos. E aí, como o paciente diabético tem uma grande dificuldade de visual, ele tem uma chamada uma retinopatia diabética, ele começa a ter uma acuidade visual mais difícil, então automaticamente ele precisa enxergar quanto que ele vai fazer da insulina para ele, via domiciliar. Então, essa substância é facilmente observada quando a gente vê, na graduação de 1 ml, ela vai de 0 a 100. E ela vai fazendo a contagem de 10 em 10. Então, quando eu observo o número 10, seriam 10 unidades internacionais de insulina. Por isso que ela vem com esta marcação. Mas ela não é só para insulina. Ela é usada para qualquer medicamento, geralmente à base de óleo, ele é oleoso, para que seja feita a administração subcutânea. Então, quando eu vejo 20, eu estou vendo, na verdade, 0,20 ml, ou 0,2 ml. É uma parte de 1 ml, é menos do que 1 ml. E já o paciente diabético, quando se fala de insulina, ele está vendo 20 unidades internacionais de insulina. Então, ele sabe que, puxando até o 20, ele vai estar administrando esse tipo de medicamento. Tá? Mas, para nós, profissionais da saúde, esse curso é voltado para quem era da saúde, ele está relacionado a volume. 50 unidades, quer dizer 0,5 ml, metade de 1 ml. Então, eu consigo fazer essas classificações conforme a necessidade, conforme a prescrição que você vai estar executando. E aqui está uma amostragem de uma seringa, junto com a agulha. Então, a agulha, ela já tem uma cor, já mostrando para focar vocês, para visualizar, na parte subcutânea, naquela marronzinha, que é mais comum, que é a 4,5 por 13, a 13 por 4,5. Então, é uma agulha padrão, exceto quando for crianças ou bebês, que a gente pode usar uma agulha um pouquinho menor, que a gente viu lá, na nossa apresentação anterior. No vídeo anterior você consegue visualizar isso lá, tá? Então, aqui nós temos a agulha. Aqui até eu mostrei para vocês, nós temos uma menor amarela e uma maior marrom. A marronzinha é a 13 por 4,5, então 13 de comprimento e 4,5 de largura, de calibre.
E nós temos uma menor, que é essa amarela, que ela é de 13 por 0,3. Ela tem o mesmo comprimento, só que ela é mais fina, então o calibre dela é menor. Então, muito usado em neonatologia, em alguns procedimentos que eu preciso administrar o medicamento subcutâneo e não há muito tecido adiposo onde aplicar. Eu preciso de uma área um pouco menor, né? O primeiro local de aplicação na parte prática que vocês vão estar fazendo é esse tipo de procedimento, como está mostrando nessa imagem, que é a aplicação subcutânea periumbilical. Então, nessa região periumbilical, que vocês vão fazer isso na prática, o que eu preciso determinar? Eu preciso isolar, eu preciso proteger a região do umbigo. Isso eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Por isso que é um curso teórico e prático. E depois subdividir essa região abdominal em 4 quadrantes. Então, eu vou aplicar esses medicamentos, eu vou fazer um rodízio dessas áreas, utilizando esses 4 quadrantes, né? Seria o quadrante superior direito, esquerdo, o quadrante inferior direito e esquerdo, preservando a região periumbilical e a região sagital, né? A região mediana do corpo. Isso na prática, a gente vai ver isso diretamente no foco da prática, tá? Então essa é a primeira aplicação que vocês vão estar fazendo, então realizando no dia da prática. Um outro procedimento que também vai ser prática, que vai ser a região da face externa do braço, né? O que a gente chama de látero-lateral, aplicação látero-lateral. Então, é naquela gordurinha chata do tchau, né? Quando a gente dá um tchau, ela fica, né? Quem tem aquela gordurinha mais localizada, ela fica ali balançando. Então, nessa localização, conforme está aqui nessa foto, nós vamos estar aplicando. E nessa situação, especificamente, qual é o ângulo que a pessoa está usando aqui? Foi uma prática que a gente fez que eu pedi que fosse realizado a pelo menos, em vez de ser 90 graus, a 45 graus. Para o quê? Para treinarem um paciente que tenha pouco tecido adiposo. Como não tem uma camada gordurosa muito espessa, ela é muito mais fina, né? Um paciente acamado, um paciente caquético, ele vai acabar tendo pouco tecido adiposo. Então, automaticamente, eu preciso fazer uma angulação dessa agulha diferente dos outros pacientes, tá bom? A outra aplicação que a gente vai estar vendo aqui é a aplicação deltoide, né? Então, não é no músculo. Vejam que eu estou com uma seringa de 1 ml fazendo uma aplicação nesse local, porque esse local também tem tecido adiposo. Acima do músculo deltoide, a gente tem uma camada muito interessante de tecido gorduroso. Então, é um local também de aplicação. Muitas vacinas, que são imunobiológicos, serão utilizadas nesse local da aplicação no deltoide. Então, não é no músculo deltoide, é no tecido adiposo, na região do deltoide. E, por último, nós temos a face externa da coxa. Então, essa é outra localização que muitas pessoas acabam não aprendendo, né? Muitos não ensinam essa prática, mas é um local de fácil acesso, fácil aplicação e que tem um menor dano ao nosso usuário. Até porque, como ele aplica em si mesmo, e quem já viu isso, a aplicação na região periumbilical, né? Ele começa a ter aqueles tecidos mais rígidos, né? E dificulta o procedimento, se torna mais doloroso. Então, para ele fazer um rodízio, sair do usual, você com certeza deve ensinar o seu paciente, o seu familiar, a utilizar outras áreas do corpo. Então, nesse curso, você vai estar vendo 4 aplicações de subcutânea em regiões diferentes, tá? Vocês vão poder fazer essa prática até que você esteja com maior firmeza, com maior destreza para realizar esses procedimentos. É claro que nós poderíamos abordar outras, tá? Por exemplo, nós temos uma região subescapular. Então, nós temos um tecido adiposo, para quem é mais cheinho, atrás nas costas, onde acumula gordura, né? Então, nesse local, também pode ser uma via de administração muito usual, tá? Não é muito comum, mas essas pessoas podem, né? O profissional pode se utilizar desses locais para aplicação, tá? E a outra região é a região inframamária, que não é na mama, é embaixo da mama. E aí eu posso também no dia, né, mostrar para vocês essas localizações diferentes também, tá? Mas o curso é voltado
as 4 regiões principais de prática que nós teremos no nosso dia a dia, tá? Então, você vai assistir às aulas teóricas e depois você vai vir nos dias pré-determinados, pré-marcados, você vai se inscrevendo no curso e nós vamos realizando as práticas conforme os dias e vão fechando as turmas, tá ok? Alguns acidentes que podem acontecer, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? A dor local, não é porque é subcutânea, a agulha é pequena, que possa não ter a dor, né? Então, como é um local que a derme tem muita terminação nervosa, ele é um local passível de ter dor, né? Assim como alguns tipos de lesões provocadas pelos próprios medicamentos, algumas compressões de filetes nervosos, que dá aquela sensação de choque, isso pode ocorrer, regiões inflamatórias, né? Ele acaba ficando uma lesão inflamatória no local, ou também o processo de alergia. O processo alérgico também é uma dos acidentes, uma das complicações. Por isso a gente tem que sempre questionar o usuário se ele já tomou esse medicamento, se ele já foi vacinado, né? Até para a gente ter o discernimento de quem já sabe que é alérgico e quem não sabe ainda que é alérgico a um tipo de medicamento, tá ok?